Fala galera, sejam bem-vindos para mais um Resenha by Myself. E no vídeo de hoje eu vou te contar um pouco sobre a história da pirataria no Brasil, meu mano. Pois é, você que não conhece ou conhece parcialmente, você vai entender a importância que a pirataria teve para nossa indústria dos games aqui no Brasil. Se não fosse ela, você não teria o seu precioso console aí na sua casa jogando as coisas que você joga hoje. Então fica ligado e vem comigo. E você achando aí que pirataria começou com o Play 2 e Xbox 360, tu tá moscando, meu nego. Pois é, a nossa história começa nos anos 70 com uma empresa chamada Taito, mano. Pra você que não conhece, a Taito é uma das maiores empresas de fliperamas do mundo, mano. Com certeza, todas as principais máquinas dos jogos icônicos que você jogou foi a Taito que fez. Então, além dos arcades, ela trazia também pinball, entre outras coisas, pro Brasil, dos Estados Unidos e do Japão. Porém, no meio dos anos 70, começou a tal da maldita reserva de mercado. Ou seja, na teoria era uma maravilha, porque foi uma regra criada para proteger a indústria nacional e fomentar esses cenários que não eram tão desenvolvidos assim. Eles dificultavam a importação e exportação e falavam, ó, agora é o Brasil que vai criar os fliperamas, os videogames, tudo aquilo que a gente não fazia. Então o governo fez o quê? Ele limitou a entrada desses produtos no Brasil. Tecnologia, PC, videogame, para forçar o consumo e o desenvolvimento de produtos feitos no Brasil. E eu vou te dar um exemplo para você entender na prática como é que foi essa parada. Só existe uma padaria no seu bairro. E aí o governo chega e proíbe qualquer outra padaria de ser aberta ali na região. E a partir desse ponto, você é obrigado a comprar o pão dessa padaria, porque só existe ela. A padaria até pode melhorar com o tempo, mas como não tem concorrência, o pão pode vir ruim, atrasado e zoado. Resumo da ópera: na teoria, lindo, maravilhoso. Na prática, dificultava qualquer empresa que quisesse importar os seus produtos aqui no Brasil. Bom, a Taito, que não é boba nem nada, para sobreviver precisou tomar algumas providências. Então eles abriram uma fábrica aqui em São Paulo, gigantesca, e começaram a fabricar máquinas. Esse fabricar quer dizer que eles pegavam máquinas já existentes e modificavam as placas para que elas parecessem com as originais. Então a partir daí você começou a ter placas modificadas bootleg em todas as casas de arcade e bares de São Paulo. Então a partir daí a gente dá início à pirataria. Ah, e deixa eu fazer um disclaimer rapidão. Se você quer saber os melhores jogos que a pirataria deu luz e deu voz, vai lá no canal do meu amigo Robson Catatá, no Coloque a Ficha, que ele vai fazer um videozão bravo mostrando os principais jogos que você conhece devido à pirataria. Avançando um pouco no tempo, o Atari se tornou um grande sucesso mundial, principalmente nos Estados Unidos, Europa e Japão. E como que o Brasil iria acompanhar essa tendência se a gente tinha uma regra que restringia a importação de eletroeletrônicos? Três empresas tiveram uma visão e, através do jeitinho brasileiro, deram um jeito de resolver esse problema. A CCE, a Dynacon e a Milmar compraram um Atari, fizeram engenharia reversa e montaram seus próprios videogames. A partir disso surgiu o Dynavision 83, o Super Game VG 2800 e o Memory Game. Isso fazia com que eles pudessem ter o videogame aqui, sem depender da importação, sem depender de qualquer tipo de burocracia e ainda fazendo com que as pessoas tivessem o acesso a esses jogos, dando o início à famosa era dos clones. E aí qual que foi o rolê? A Polivox conseguiu finalmente o direito de representação da Atari no Brasil, ou seja, eles poderiam comercializar os consoles oficiais da Atari aqui no país. Só que já era tarde demais, porque os clones já tomaram conta do país. E eles começaram a ameaçar juridicamente essas outras empresas que fizeram esses videogames clones. E aí a Polivox, para tentar sair por cima, começou a fazer uma campanha de marketing massiva, dizendo que o seu Atari era o Atari original, que era o verdadeiro, e que o resto era resto. Vai, filho, agora! Atari Video Game, o inimigo que todos querem ter. O Atari da Atari. O problema que surgiu a partir daí gerou talvez a melhor geração de videogames de todos os tempos, incluindo os clones. Porque o Atari já era um console dos anos 70 e chegou no Brasil quase 10 anos depois.
E o console que brilhava no mundo, que já tinha um destaque, era o Nintendinho. A Gradiente, que distribuía Atari via Polivox, tentou mandar lá uma proposta pra Nintendo e eles falaram, não, a gente não quer, não aceita, o Brasil é uma várzea, forte abraço. O que a Gradiente fez? A mesma coisa que os concorrentes. Ela pegou o Nintendinho, fez engenharia reversa e criou o famoso e icônico Phantom System. Você tá pronta? Uhum. Eu vou na frente, você me segue. Phantom System, videogame de última geração. Compre essa briga. Phantom System. Nunca foi tão emocionante ficar em casa. Mano, e olha que doideira, o Phantom System era tão maluco, era um videogame tão Frankenstein, que ele tinha a carcaça de um Atari 7800 e o formato de controle de Mega Drive, tá ligado? E eu já li em alguns lugares, reportagens, documentários, que o Phantom System foi tão bem construído que a galera que olhou o interior dele falou assim, caramba, isso aqui é melhor que o próprio Nintendinho. É bem mais construído, melhor construído que o próprio Nintendinho. Pra você ver onde a gente chegou. Mas calma que isso não parou por aí, porque essa atitude da Gradiente fez tanto sucesso, esse videogame fez tanto sucesso, que abriu a porteira pra uma pá de empresa fazer igual. Então você viu Top Game, Turbo Game, o Dynavision 2 e 3... mano, uma porrada. Pra você que diz que o brasileiro não é criativo, tá aí a sua resposta. Você pega a portada na cara que a Nintendo deu, mais a criatividade dos brasileiros, mais reserva de mercado, e você tem esse resultado. Empresas fazendo o que começaram a ser chamados de famiclones, e esses games fizeram um sucesso tão grande que hoje você tem pessoas que só colecionam clones, e não os originais. Ó que curiosidade bacana. Pô, Lei, então você tá me falando que todo mundo fez maracutaia pra chegar lá? Calma que eu vou te contar. Vendo esse rolê todo que a Nintendo causou indiretamente, a Tectoy fez o caminho certo e foi falar diretamente com a SEGA. A SEGA autorizou e aí nasceu uma parceria que dura até hoje, Tectoy e SEGA. Então a Tectoy começou a ser responsável pela distribuição dos videogames deles aqui. Então no começo dos anos 90 eles já soltaram duas pedradas, que foi o Master System e o Mega Drive. Com 16 bits, 512 cores e 10 canais de áudio, este é o incrível, poderoso Mega Drive. E este é o jogo do ano nos Estados Unidos. Preste atenção, porque ele é quase supersônico. Supersônico do Mega Drive. Então você começou a ter os videogames sendo vendidos licenciados no Brasil, com suporte local, jogos localizados no Brasil, como você tem o famoso Turma da Mônica, o jogo do Chapolin, entre outras coisas. A Nintendo, que não é boba nem nada, percebeu esse rolê, esse movimento todo acontecendo aqui e falou, tá bom, eu preciso estar oficialmente no Brasil. E chamou a Gradiente para trocar uma ideia. E aí que nasceu a famosa Playtronic, que é uma fusão entre Gradiente e a Estrela. A Estrela, provavelmente na sua infância você já teve aquele brinquedo da hora da Estrela, todo mundo teve. Agora é oficial. Este cara oferece a você um Nintendo com garantia de 1 ano, assistência técnica e um padrão brasileiro de cores. Este cara agora todo mundo vai achar legal. Exija. O legal é Nintendo Playtronic. Então essas empresas fizeram uma parceria, nascendo assim a Playtronic, com suporte oficial da Nintendo no Brasil. Foi a primeira vez que a Nintendo esteve oficialmente no Brasil. E o mais curioso, a partir desse movimento da Nintendo, talvez foi a primeira vez que você aí teve contato com a Nintendo, porque até então, nos anos anteriores,
todo mundo tinha o clone, porque era mais acessível, mais barato. E o mais curioso de tudo isso foi que, a partir daí, talvez foi a primeira vez que muita gente teve o primeiro contato com o videogame da Nintendo original. Os clones dominavam o mercado. Então, foi a primeira vez que muita gente teve contato com o videogame original. Então a Nintendo fez o quê? Ela trouxe o Nintendinho e o Super Nintendo. O Nintendinho não teve tanta atração porque já era um videogame mais antigo. E o Super Nintendo, novidade, querendo ou não, era o videogame atual da geração e era o videogame que competia com o Mega Drive. Então foi a partir daí que começou a ter essa guerra de consoles que todo mundo lembra dos comerciais, das tretas, um comercial provocando o outro, um mascote provocando o outro. Então era bem legal e pra gente era divertido acompanhar, tanto na TV, nas revistas, e bom também a ponto das marcas fazerem a guerra de preço. Então a gente que ganhava tendo acesso a um produto bom e consequentemente mais barato. A partir de 92, a reserva de mercado acabou, então começou a ser mais fácil e mais frequente empresas começarem a colocar os seus produtos aqui no Brasil. A gente tem mais importação, então a Nintendo começou a estar no Brasil oficialmente, a Sega, como eu falei, teve a treta dos consoles, e em 94 é o ano oficial do lançamento do PlayStation 1. O PlayStation 1 foi o único PlayStation que não teve um lançamento oficial aqui, porque a Sony não quis. Ela via o Brasil como um perigo para o seu console, porque já era sabido a reputação da gente piratear coisas. Então a Sony falou, não vou pôr meu videogame nesse país, forte abraço, valeu, falou. Só que aqui do lado tem o Paraguai, né? Então todos os lojistas, pessoas físicas começaram a ir pro Paraguai e a inundar PlayStation aqui no Brasil. Então qualquer loja que você ia, tinha um PlayStation. PlayStation da Sony, também com um baita preço, R$650. E vem um game também, R$650, divididos em 2 vezes ou no seu cartão ao vivo. Se a gente pega o contexto da época, implantação do plano real, salário mínimo, o fato dos videogames serem caros, não era fácil você ter um videogame do porte de um PlayStation. Mas o principal fator foi que eles conseguiram fazer um desbloqueio para o PlayStation, colocando uma plaquinha que impedia a verificação de ser original ou não e pirateando o CD. Então começou a ficar muito barato e ser um excelente custo-benefício ter um PlayStation, porque no videogame você pagava um preço razoável para caro, mas nas mídias você pagava R$10, R$5. Então, conforme foi passando o tempo e a gente foi tendo mais poder de compra, o salário mínimo foi aumentando, o Brasil foi crescendo, a gente começou a ter mais dinheiro no bolso, isso foi ficando mais frequente. Então, o acesso a esses jogos foi ficando muito fácil, porque era barato ter o jogo. E o Play 2 foi o mesmo rolê, porque ele veio via importação, não teve o seu lançamento oficial aqui no Brasil, descobriram um chip, esse chip foi evoluindo até aquele famoso Matrix que todo mundo conhece e tem ou já teve na sua casa, então você precisaria fazer um esforço para parcelar o videogame, porque o jogo era extremamente acessível, você comprava 3x10, 4x10, 5x10, e no final da sua vida útil, pegando o padrão internacional, ele começou a ter representatividade aqui no Brasil e ter o suporte da Sony. Agora, no Brasil, o Play 2 ele teve uma vida aí muito longa devido aos seus jogos piratas, né? No mundão afora, com certeza a galera já tava pirando no Play 3, enquanto aqui a galera ainda tava no Play 2 por conta que os jogos ainda não eram exclusivos do Play 3, a grande maioria, e você conseguia jogar no Play 2. Então foi um videogame que teve uma longevidade muito grande devido à pirataria. E por último, mas não menos importante, eu queria finalizar falando dos computadores. No final dos anos 90, você começou a ter acesso a algumas redes sociais como o Mirk, o MSN, o bate-papo da UOL, que você conversava com as pessoas. E nisso também tinha muito fórum, então você conseguia trocar ideia com as pessoas nesses fóruns, você conseguia dividir as suas dúvidas sobre jogos, sobre aonde baixar seus jogos. Então parte desse sucesso da pirataria também resvala nos PCs, porque teve muito jogo que eu tive original, que eu joguei no PC, mas também teve muito jogo que eu não tinha acesso por não ter um PC ou por não ter o jogo porque era muito caro, através da pirataria. Que você tinha um torrent, você tinha um Casa A, um LimeWire, não só jogo, mas música, filme, videoclipe. Eu lembro que o primeiro vídeo que eu baixei no Casa A foi um vídeo do Michael Jackson, Beat It, o clipe do Michael Jackson.
porque eu via tanto na MTV que eu falei, caramba, eu quero ter esse clipe no meu computador. E assim a gente foi começando a ter esses acessos. E o legal é que todo mundo que de fato esteve envolvido dentro desse cenário da pirataria, com certeza continuou trabalhando nesse segmento. Então o cara foi ser um programador, foi trabalhar com computação, ciências da computação, foi desenvolver jogo. Então o mercado como um todo, falando agora de modo geral, a pirataria ela foi extremamente importante para o Brasil ser o que é no mundo dos games. Hoje a gente tem todos os jogos em português Brasil, localizados do Brasil, dublagem em português, legenda em português. É impensável hoje uma empresa fazer alguma coisa sem colocar o Brasil na rota, porque o Brasil talvez aí seja um dos 5 maiores mercados consumidores dentro da indústria dos games. A gente sabe que games hoje é maior que música e cinema juntos, então olha o tamanho da indústria que a gente tá, uma indústria bilionária, e a gente só conhece o que a gente conhece, a gente sabe o que a gente sabe, e a gente tem o que a gente tem por conta da pirataria. Fora o boom das lan houses, né, mano? Você que é velho igual eu, com certeza pegou o boom das lan houses. Na época não tinha bilhete único igual tem hoje, era passe, era um papel. Então a escola dava uma cartolina gigante de papel e você destacava os passes. Eu e meu irmão, a gente roubava o passe da minha mãe, vendia no Perigo pra ir jogar na lan house. Então a gente colocava 6, 7, 8, 10 horas lá e ficava jogando. Jogava CS, CS Rio, Dust 2, Dust 1, Aztec, Inferno, jogava tudo, jogava BF, GTA Vice City, GTA San Andreas. A gente jogava muita coisa, o que possibilitou a gente fazer também muitos amigos e ter pessoas que a gente se relaciona até hoje, então foi uma época muito boa. E eu acho legal falar disso, porque pega o CS, por exemplo, você tinha os mapas originais do jogo, mas olha a quantidade de mapa que foi feito pro CS 1.5 e 1.6, que foi a comunidade que fez, que foram pessoas comuns, normais, igual a nós que fizeram. Chaves, São Paulo, Rio, Surf, AK Coach, Ice World, tipo, é bizarra a quantidade de coisas que a comunidade fez. E eu acho que esse é o poder da pirataria, desse assunto que a gente tá falando, porque acho que despertou muita criatividade dentro de um período de escassez que a gente estava aprendendo ainda a conhecer as coisas, a entender as coisas. Então, pô, foi massa demais, velho. Quem viveu, viveu. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado pelo acesso. Deixe o seu comentário. E lembrando que você viu que eu não foquei muito nos jogos, porque quem vai contar essa história pra você é o meu amigo Robson do Coloque a Ficha. Então, vai lá no Coloque a Ficha, se inscreva no canal que em breve ele vai lançar essa pedrada aí no seu peitão. Demorou? Beijo no seu coração, tamo junto e até a próxima.